Tendo entendido isso, eu vou fazer uma revisão em 2 minutos aqui para vocês, porque vocês estão cansados de saber disso já, a respeito dos critérios diagnósticos do transtorno do espectro do autismo. Então, se você pegar o DSM-5 lá na página 50, que é o capítulo do transtorno do espectro do autismo no DSM de 2013, vocês vão perceber que no grupo 1 ali, né, quando começam os critérios diagnósticos, os critérios diagnósticos eles vão ser divididos em duas classes. Então você tem uma primeira classe, que é a classe A, grupo A de critérios diagnósticos, e tem uma segunda classe, que é o grupo B de critérios diagnósticos. Quando você olha o grupo A de critérios diagnósticos, ele tem 3 itens ali dentro. Então, o grupo A de critérios diagnósticos do autismo tem 3 itens. O grupo B de critérios diagnósticos do autismo tem mais 4 itens. Então, são 7 ao total. 3 do primeiro grupo e 4 do segundo grupo. No primeiro grupo, qual que é o primeiro critério diagnóstico? Bem resumido lá, ó, déficit na reciprocidade socioemocional. O que é o déficit na reciprocidade socioemocional? Essas pessoas têm um compartilhamento reduzido de interesse social. Quando você pega pessoas neurotípicas, pega um bando de adolescentes, por exemplo. Se você pegar um bando de 50 adolescentes, uma piazada de 14 a 15 anos de idade, mais ou menos, você concorda, elas não se conhecem, você só pegou ali na rua um bando de adolescentes entre 13 e 15 anos de idade. Você compreende que existe um grupo de interesses que é muito semelhante nessas pessoas? Em média, se a gente estiver falando ali só de adolescentes neurotípicos, existe um grupo de interesses que é muito semelhante. Por exemplo, eu posso dar um chute. Eu vou falar, vamos pegar 50 adolescentes, 48 gosta de videogame. Tenho certeza disso. Vai ter mais um grupo ali que gosta de jogar futebol. Vai ter mais um grupo ali que tem um interesse específico por determinado tema. Mas dentro daquele grupo de adolescentes típicos, existe um compartilhamento de interesses. A pessoa autista, ela tem um compartilhamento reduzido de interesse, ou seja, o interesse dela socialmente destoa do resto das pessoas. Dificuldade para iniciar a interação social. Pessoal, depois eu vou discutir com vocês aqui os níveis de suporte, tá? Porque eu acho que tem a ver com essa discussão. Cuidado, porque hoje em dia ficou assim, ó, a pessoa fala assim, eu sou autista, nível 1, e eu não gosto das pessoas, eu gosto de ficar na minha casa, tal. Não é isso, gente. Para o autista, 1, 2, 3, não interessa. Não é uma escolha fazer isso. Não é que ele diga assim, não, eu não gosto de gente, não é isso. Não se trata de fobia social. Se trata de uma dificuldade de manter interações sociais por uma série de comportamentos que não estão sob controle do indivíduo. Então, não é que ele diz assim, não, eu não vou na festa porque eu não gosto, não é isso. Muitas vezes ele gostaria de estar ali, mas existem questões de comportamento social que tornam isso muito desprazeroso. Então, comecem a perceber pessoas que dizem assim, não, eu não gosto de gente. Mas quando você vai ver, ela frequentemente ela se expõe a situações que são situações sociais que geram muito prazer. No transtorno do espectro do autismo, isso é diferente. Então, não é que o indivíduo não goste, existe um problema de interação social. Aquilo, em alguma medida, acaba ficando extremamente desprazeroso. Muito bem. No critério 2 do grupo A, diz lá, déficits em comportamentos comunicativos. Nesse critério 2 do grupo A, você vai ter, por exemplo, contato visual. Cuidado, gente, porque às vezes a gente fica com a impressão de que o autista ele não pode olhar nos olhos, né? Ele não consegue olhar nos olhos, não é isso. Ele pode ter fragmentação de contato visual, então a quantidade do contato visual ela não é adequada. Só cuidem, porque às vezes ela é desviada para cima, principalmente quando você pega pessoas no autismo nível 1 de suporte, que a vida inteira elas passaram ouvindo a seguinte coisa, pô, olha para mim, ô fulano, tem que olhar para mim, você não está interessado? Isso às vezes pode fazer com que o contato visual que inicialmente era fragmentado vá para um outro extremo e ele fique excessivo. Então, são pessoas que muitas vezes olham no olho de uma forma que ela é fixa, que ela perturba o outro indivíduo. Porque alguém ficar olhando no seu olho constantemente também não é adequado do ponto de vista social.
Então, alterações de contato visual tá no déficit de comportamentos comunicativos não verbais, né? Ainda no grupo 2, ali, ainda no critério 2 do grupo A, tá lá, leitura de comportamento do outro. O que é um déficit na leitura do comportamento do outro? Você imagina uma criança, por exemplo, em que ela está numa festinha de aniversário e tem três menininhas ali que estão brincando ali num canto, que estão brincando de cozinha, e elas estão super animadas com aquilo, e elas estão curtindo brincar de cozinha e tal. E aí chega um menino e ele vai lá, pega uma das menininhas e tenta puxar aquela menininha para a brincadeira dele, que era, por exemplo, jogar bola, ou Uno, sei lá, qualquer coisa, ou correr até um escorregador. O que é isso? É uma falta de leitura do comportamento do outro. Porque se as três meninas estão brincando de cozinha e elas estão muito excitadas, elas estão muito numa vibe muito boa, é muito pouco provável que se eu chegar lá e convidar ela para ir brincar no escorregador comigo, que ela queira. Então, o que seria o mais adequado? Eu me engajar na brincadeira que está acontecendo ali. Ou, sabe quando duas crianças estão brincando, mas acabou a graça da brincadeira? Uma criança não quer mais, ela não quer mais brincar daquilo, acabou a graça. E a outra criança, ela não consegue fazer a leitura de que acabou a graça para outra criança. E ela fica de uma forma persistente, insistente, chega a ser incomodativa para outra criança. Por quê? Porque esta criança aqui não foi capaz de fazer uma adequada leitura e perceber que a outra não quer mais. Quer outro exemplo? Você está conversando com uma pessoa e você entra num determinado assunto. Uma pessoa neurotípica, rapidamente ela é capaz de perceber a reciprocidade da outra. Se a outra está de fato interessada naquele assunto, ou se ela não está de fato interessada naquele assunto. Ou se aquele assunto, por exemplo, ele é ofensivo a outra pessoa. Às vezes você está falando de um assunto que a outra pessoa não quer falar, ela não gosta daquilo, ela se sente mal falando sobre aquilo. Se eu sou uma pessoa neurotípica, eu devo ser capaz de fazer uma boa leitura do comportamento não verbal do outro indivíduo e aí então eu mudo a rota do assunto. Muito bem. Um outro critério que também está no critério 2 do grupo A é alterações de expressão facial. Eu faço musculação, num lugar que eu faço musculação, tem um menino ali que eu não conheço, mas eu obviamente percebo que ele é autista, e esse menino ele tem amimia facial. O que é amimia facial? Eu já tentei várias vezes fazer contato com ele, assim, sabe assim, quando você passa a cumprimentar para ver se ele dá uma brecha para a gente conversar, coisa e tal. Ele nunca me respondeu, eu vejo às vezes ele cumprimentando a menina na entrada e tal, mas esse menino tem amimia facial. O que é amimia? Mimia é mímica facial, essas expressões que a gente tem que ter. A mimia é a falta de mímica. Muito bem. No critério 3 do grupo A, diz lá, dificuldade para manter relacionamentos, né? Essa dificuldade para manter relacionamentos, ela pode se expressar de várias formas. Inclusive no DSM-5 existem vários exemplos ali para que você possa compreender esse critério diagnóstico. Lá ele cita, por exemplo, a dificuldade para fantasiar. Então, imagine crianças que estão brincando, muitas brincadeiras infantis, elas passam por uma abstração enorme. Então, por exemplo, eu não falei ali das três menininhas que estavam brincando numa cozinha, que estava de cozinhar. Tá, mas aquilo não é uma cozinha de verdade, não é uma cozinha de fato. Não tem fogo, não tem comida, não tem nada. Tem as panelinhas de plástico e uma serve a outra. Mas para que as crianças consigam extrair prazer disso, elas precisam fantasiar que aquilo é uma cozinha. Elas precisam fantasiar que elas deixaram de ser quem elas são. Por exemplo, você vai conversar com as menininhas e elas estão brincando de princesas. E aí ela fala, não, eu não sou a fulana de tal, eu sou a princesa fulana de tal. E essa aqui? Não, essa aqui não é a minha amiga da escola, ela é a princesa fulana de tal. Então, essa abstração, fantasiar, faz parte, né? Principalmente ali a partir de 4 anos de idade, coisa e tal, faz parte entender que existe o mundo da fantasia e que existe o mundo real, e em determinadas situações sociais a gente pode fundir essas duas coisas.
No critério 3 do grupo A também está a ausência de interesse por pares. Aí, pessoal, para você entender o seguinte, ó, essa ausência de interesse por pares não é exatamente o que você vê hoje em rede social, que as pessoas aparecem e falam assim, ah, eu não gosto das pessoas, eu não gosto, eu gosto de ficar aqui em casa. Não é exatamente isso. O autista nível 1, ele não tem... É que só você sendo autista nível 1 para você entender. Ele não tem essa percepção de que eu gostaria de gostar das pessoas. Não tem isso. É que para ele é quase que indiferente estar na presença de pessoas ou não estar na presença de pessoas. Como estar na presença de pessoas exige uma demanda social dele, porque, uai, se você vai numa festa, alguém vai vir falar com você. Você tem que ter reciprocidade socioemocional, você tem que ter uma boa linguagem comunicativa, verbal, não verbal, você tem que fazer a leitura do comportamento do outro. Então, a história de perder o interesse por pares, na verdade, é porque é muito difícil para essas pessoas. Não é que de fato elas não gostem das pessoas. Uai, você vê, a pessoa é autista nível 1 e é casada. Ela gosta do marido dela, ela gosta. Da mulher dele, ele gosta. Ela tem filhos, ela gosta das crianças dela. Ela tem mãe, ela gosta da mãe. Então, não é exatamente uma opção. É que é mais difícil para essas pessoas. Muito bem. Dito isso, a gente passa para o grupo B dos critérios diagnósticos do autismo. O grupo B, como eu falei para vocês, ele vai ter 4 critérios ali dentro. O grupo B, pessoal, é muito mais fácil, ele é muito mais objetivo, né? Quando você está lendo o DSM, você percebe isso. No grupo B, o primeiro critério são as alterações de movimento. Então, são os movimentos anormais. Basicamente, aqui, ele está falando de estereotipias. E aí entram todos os tipos de estereotipia estática, estereotipia dinâmica, estereotipia automanipulatória, estereotipia heteromanipulatória, vários tipos diferentes de estereotipia. Entra também o alinhamento de objetos. Pessoal, tomem um pouco de cuidado com isso. A história do alinhamento de objetos, quando você tem no autista nível 1, não é que ele chega e fala assim, olha como eu sou autista, eu adoro alinhar objetos. Não é isso. O alinhamento de objetos acontece de uma forma que não está sob controle da criança. Simplesmente ele age dessa forma, de uma forma mais ritualística. Então, não adianta você chegar para um autista e falar assim, você alinha objetos? Você pode mostrar como isso funciona para mim? Não, eu não posso mostrar para você como isso funciona. Por quê? Porque se eu sou autista de verdade, isso não está sob meu controle. Não é que eu faço isso aqui assim, porque eu vou fazer agora, que eu vou alinhar objetos agora aqui para eu sentir um pouco de prazer. Não é assim que funciona. A história do alinhar objetos, que é o critério 1 do grupo B, não está sob controle consciente do sujeito. Aquilo faz parte do comportamento dele, faz parte da vida dele. Eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês comecem a compreender quando eu digo a quantidade de erros diagnósticos que a gente tem. Porque se alguém chega no seu consultório e começa assim, eu gosto de alinhar objetos, eu tenho comportamento ritualístico. Gente, se você lê o DSM, você vai lá no médico, você vai falar isso aí. É que o cérebro do autista não funciona dessa forma. Ele não chega ali contando isso para você. Simplesmente esses comportamentos, eles impregnam a forma como o autista se comporta. Muito bem. O girar objetos também está nesse grupo, viu? Então, girar rodinhas, girar canetas em cima da mesa, girar anel, girar relógio. Então, esses movimentos anormais também estão no critério 1 do grupo B. O que é o critério 2 do grupo B? Adesão inflexível a rotinas e padrões ritualizados. Aqui, gente, é uma coisa de novo. Isto não está sob o controle consciente do indivíduo autista. Ele chega e fala assim, eu sempre que mudo alguma coisa eu fico super bravo, super triste. Não é assim que funciona. Isso funciona de uma forma totalmente inesperada no cérebro do autista. Então, por exemplo, o sujeito vai numa academia e todo dia que ele chega na academia, as pessoas mudam. Mas as coisas estão aonde estão, as máquinas estão aonde estão. E aí, um dia ele chega na academia e por algum motivo, uma máquina foi mudada de lugar. Porque comprar uma outra máquina, por exemplo, ele precisou mudar aquela máquina de lugar. A imensa maioria das pessoas sequer
perceberiam isso. Simplesmente porque a máquina saiu daqui e ela veio para cá. O indivíduo autista, nós não entendemos o porquê isso acontece, mas isso acaba tendo um impacto muito negativo sobre o comportamento dele. Normalmente, ao contrário do que as pessoas pensam, não é que ele tem uma crise, que ele fica super nervoso e começa a fazer estereotipia, não é isso. O fato da máquina ter mudado de lugar na academia gera um pensamento subentrante no cérebro do indivíduo. Como que é um pensamento subentrante? Quando você vai na academia, você está numa vibe boa, você está conversando ali com as pessoas, você está com o teu treino, aí chega uma pessoa que você conhece e vai ali conversar com ela tal. Mas naquele dia, como o objeto mudou, a máquina, por exemplo, mudou de lugar, o seu pensamento ele é arrastado de uma forma vertiginosa. Você não consegue fazer o que você fazia habitualmente, porque a partir daquele momento você vai ficar fixado naquela máquina que mudou de lugar. De novo, percebam que isso não está sob controle consciente do cérebro do autista. Se ele pudesse escolher, ele não queria fazer assim. Ele queria, mudou a máquina, beleza, eu vou continuar fazendo minhas coisas. Só que isso não funciona assim. E ficarão vários dias desse indivíduo indo até aquela academia e a todo momento ele vai olhar e vai falar assim, puta, a máquina mudou de lugar. E entra um pensamento perseverante no cérebro dele de novo. E aí ele fica mais um tempo em sofrimento mental pensando sobre aquilo. Claro que vai passar ali 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, aí aquele objeto que estava inicialmente lá e agora está aqui, ele simplesmente passou a estar aqui. E isso vai desaparecer do cérebro do indivíduo autista. Mas até que esse fenômeno ele aconteça, o indivíduo autista vai ficar perseverando esse pensamento porque o negócio mudou de lugar. Muito bem. O que é o critério 3 do grupo B? Interesses fixos e restritos. Então, aqui, pessoal, no critério 3 do grupo B, é o que o povo chama de hiperfoco, né? Então, o hiperfoco é uma coisa muito curiosa, porque muitas vezes eu ouço as pessoas falando assim, eu tenho hiperfoco em autismo. Eu sou autista e eu fiz um hiperfoco em autismo. Não, você não tem. Não é assim que funciona isso. É por isso que eu digo assim, quando você conversa com uma pessoa autista e que ela entende os critérios diagnósticos, ela é capaz de explicar isso para você. Quando você lê lá no livro, é muito difícil de você entender isso na verdade. O hiperfoco não é que você gosta do hiperfoco, que a pessoa fala assim, eu tenho hiperfoco em chaveiro. E aí eu só fico em chaveiro. Mas só que ela extrai um prazer enorme daquilo. O hiperfoco não é assim. O hiperfoco, na sua imensa maioria das vezes, ela traz ela é aversiva, ela traz um problema para o indivíduo. Aliás, se não tiver problema, não é hiperfoco, é colecionismo, é outra coisa, né? Então o hiperfoco, o sujeito hiperfoca, por exemplo, ele está aqui no Brasil e ele hiperfoca, por exemplo, em times de beisebol. Porra, time de beisebol aqui no Brasil tem poucas pessoas, a comunidade oriental ali joga beisebol e tal, mas assim, a imensa maioria das pessoas não tem interesse nenhum por beisebol. No hiperfoco, que é o interesse fixo e restrito, ele faz um hiperfoco naquilo e a partir daquele momento aquilo passa a ocupar um tempo gigantesco daquele indivíduo. Ou seja, o hiperfoco ele é um comportamento concorrente. Concorrente com o quê? Com outros comportamentos que são socialmente mais adequados. Por isso que o hiperfoco tem que trazer prejuízo. Se aquele gostar de uma coisa não trouxer prejuízo, ele não é considerado um hiperfoco, né? Uma coisa interessante também, pessoal, é que a maior parte dos hiperfocos eles acontecem com objetos ou com situações ou com coisas que são incomuns, né? Então, por exemplo, o sujeito, como eu falei, hiperfoco em beisebol. Se você tiver hiperfoco em beisebol no Japão, tudo bem, seria mais ou menos como um brasileiro com hiperfoco em futebol. Aquilo vai ficar mais ou menos mascarado, né? Ou um indivíduo que tem hiperfoco em clips. Eu tenho um paciente assim. Esses clips que prende papel, né? É um hiperfoco que ele é totalmente concorrente. Por quê? Como é que esse indivíduo que tem hiperfoco em clips de papel, ele vai encontrar um outro indivíduo que goste de clips para poder estabelecer uma comunicação? Não vai acontecer. Por quê? Porque ninguém está nem aí para clips, né? Quer dizer, ninguém gosta de clips. Clips é um objeto que você usa ali e depois de um tempo você joga fora.
Mesma coisa a questão do hiperfoco em beisebol, né? Quer dizer assim, você vai ter dificuldade para encontrar uma pessoa que goste tanto de beisebol como você, para você poder desenvolver uma narrativa em cima disso. O que é o critério 4 do grupo B, dos critérios diagnósticos do autismo? São as alterações sensoriais, né? Nós não vamos entrar aqui nas alterações sensoriais, pessoal, porque aí é um capítulo à parte do transtorno do espectro do autismo, né? Então, por exemplo, você tem as alterações o transtorno de processamento sensorial para frequências auditivas, você tem o transtorno de processamento sensorial para intensidade auditiva, e aí você vai subdividindo as alterações para luz, né? Normalmente as pessoas pensam que essa alteração, esse transtorno de processamento visual está relacionado com intensidade de luz e cobre o olho e tal. Isso é muito incomum, é muito raro de acontecer. Normalmente é um fascínio por objetos que giram. Então, olhar para objetos que giram traz um prazer para essas crianças, para esses indivíduos, que é muito além do que é o normal. Então, por exemplo, uma máquina de lavar roupa. Máquina de lavar roupa tem um rotor, tem um motor que fica girando ali para bater a roupa. Um cérebro típico jamais iria nem prestar atenção. Você está ouvindo o barulho, mas você nem vai lá ver, você já sabe o que está acontecendo ali. Agora, alguém que tem um transtorno de processamento visual, olhar para aquele objeto que gira dá muito prazer, olhar para ventilador dá muito prazer. Alterações táteis, né? Então aqueles indivíduos que são hipertáteis, hipotáteis, então que sentem mais ou que sentem menos, tal, que tem alterações nociceptivas, ou seja, indivíduos autistas que são mais sensíveis para dor ou que são mais resistentes para dor, ou alterações de processamento sensorial relacionadas ao cheiro. Então aquela criança que cheira muito comida, cheira muito objeto, ou que odores que são absolutamente toleráveis do ponto de vista social, para aquele indivíduo não é. Então aquela mãe que fala assim, ele não consegue comer com a gente na cozinha porque o cheiro da comida faz com que ele fique nauseado. Esses, pessoal, são os 3 critérios do grupo A e os 4 critérios do grupo B do transtorno do espectro do autismo.